USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Learn more and get a quote at USAA.com/bundle. Restrictions apply. The Abercrombie Kids Summer Sale is in full swing, with up to 50% off select styles for the season. Summer plans, vacation, and camp days are all covered, with new dresses, shorts, tees, and swim. Abercrombie Kids has the summer staples they need and the looks that they want to wear. Shop in-store, online, or in the app. Offer applies to select styles as indicated. Discount applied at checkout online. Junho 28, lendo a História de Deus, segundo Reis 12 e 13 e segundo Crônicas 24. Segundo Reis 12, o reinado de Joás, rei de Judá. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Zíbia e era de Berzeba. Joás fez o que é justo aos olhos do Senhor durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os santuários locais não foram removidos. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Joás ordenou aos sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor, a prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolhe a prata de um dos tesouros para que repare qualquer parte danificada que houver no templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito os reparos no templo. Por isso, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês não estão reparando os danos no templo? Não recolham mais prata com os seus tesouros, mas deixem-na para as reformas. Os sacerdotes concordaram em deixar de receber prata do povo e em não serem os encarregados dessas reformas. Então, o sacerdote Joiada pegou um cofre, fez um furo na tampa e colocou-o ao lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam no cofre toda a prata trazida ao templo do Senhor. Sempre que havia uma grande quantidade de prata no cofre, o escriba real e o sumo sacerdote vinham, pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em bolsas. Depois de pesada, entregavam a prata aos supervisores do trabalho no templo. Assim, pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros e os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para reparar os danos feitos no templo do Senhor e cobriam todas as outras despesas da reforma. A prata trazida ao templo não era utilizada na confecção de bacias de prata, de cortadores de pavio, de bacias para aspersão, de trombetas, nem de nenhum outro utensílio de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era usada como pagamento dos trabalhadores, e eles a empregavam para o reparo do templo do Senhor. Não se exigia a prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. No entanto, a prata das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não era levada ao templo do Senhor, pois pertencia aos sacerdotes. Nessa época, Azael, rei de Arã, atacou Gate e a conquistou. Depois, decidiu atacar Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado, além de todo o ouro encontrado nos tesouros do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Azael, rei de Arã, que assim se retirou de Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo o que realizou constam dos registros históricos dos reis de Judá. Os seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, no caminho que desce para Sila.
Os oficiais que assassinaram foram Josabade, filho de Sineate, e Jeozabade, filho de Somer. Joás morreu e foi sepultado com os seus antepassados na cidade de Davi, e Amazias, o seu filho, sucedeu-o como rei. Segundo Reis 13. O reinado de Jeoacás, rei de Israel. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e, por longo tempo, ele os entregou nas mãos de Azael, rei de Arã, e do seu filho Ben-Hadad. Então, Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu a forma cruel com que o rei de Arã oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel que escapou do poder de Arã. Assim, os israelitas voltaram a habitar em suas casas como antes. No entanto, não se afastaram dos pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer. Antes, permanecerem neles. Até mesmo o poste de Azerá permanecia de pé em Samaria. De todo o exército de Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei de Arã havia destruído a maior parte dele, reduzindo-o a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, todas as suas conquistas e tudo o que realizou, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. E Jeoás, o seu filho, sucedeu-o como rei. O reinado de Jeoás, rei de Israel. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Antes, permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, tudo o que realizou e todas as suas conquistas, incluindo a guerra contra Amazias, rei de Judá, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com os seus antepassados, e Jeroboão sucedeu-o no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. A morte de Eliseu. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Joás, rei de Israel, desceu até o lugar onde Eliseu estava e, curvado sobre ele, chorou, dizendo: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. Assim fez o rei. Pegue o arco nas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para leste e atire. Assim fez o rei e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre Arã. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu lhe disse: pegue as flechas e golpeie o chão com elas. O rei as pegou, golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim, destruiria totalmente Arã. Agora, porém, você a vencerá somente 3 vezes. Depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país toda primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram, de repente, uma dessas tropas. Então, jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Azael oprime os israelitas. Azael, rei de Arã, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás. O Senhor, porém, foi bondoso para com eles, teve compaixão e se preocupou com os israelitas, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó.
Até hoje, ele não se dispôs a destruí-los ou a eliminá-los da sua presença. Hazael, rei de Arã, morreu, e Ben-Hadad, o seu filho, sucedeu-o como rei. Então, Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que, em combate, Hazael havia tomado de Jeoacás, o seu pai. 3 vezes, Jeoás o derrotou em combate e, assim, reconquistou as cidades israelitas. Segundo Crônicas 24, o reinado de Joás, rei de Judá. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Zíbia e era de Berzeba. Joás fez o que é justo aos olhos do Senhor enquanto viveu o sacerdote Joiada. Este escolheu para Joás 2 mulheres, e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão às cidades de Judá e recolham o imposto devido anualmente por todo Israel para fazer reparos no templo do seu Deus. Vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Por isso, o rei convocou Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, e a Assembleia de Israel determinaram para a tenda do testemunho? De fato, Atalha, aquela mulher ímpia, e os seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado os objetos sagrados para cultuar os Baalins. Então, por ordem do rei, fizeram um cofre e o colocaram do lado de fora à entrada do templo do Senhor. Fez-se a seguir uma proclamação em Judá e em Jerusalém para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia exigido de Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo trouxeram com alegria as suas contribuições, colocando-a no cofre até enchê-lo. Sempre que os levitas levavam o cofre até os supervisores do rei, e estes viam que havia muita prata, o secretário real e o oficial do sumo sacerdote esvaziavam-no e o levavam de volta. Fazendo isso regularmente, ajuntaram uma grande quantidade de prata. O rei e Joiada entregavam essa prata aos homens que executavam os trabalhos necessários no templo do Senhor. Eles contratavam pedreiros, carpinteiros e também operários que trabalhavam em ferro e em bronze para restaurarem o templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram diligentes, o que garantiu o progresso da obra de reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando terminaram, trouxeram o restante da prata ao rei e à Joiada, e com ela foram feitos utensílios para o templo do Senhor, utensílios usados na ministração e para os holocaustos, além de tigelas e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, foram apresentados holocaustos continuamente no templo do Senhor. Joiada morreu com idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado com os reis na cidade de Davi por causa do bem que havia feito em Israel a Deus e a seu povo. A impiedade de Joás. Após a morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Eles abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes de Azerá e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor lhes tivesse enviado profetas para trazê-los de volta para si, e os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. Então, o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se pôs de pé diante do povo e disse: isto é o que Deus diz, porque vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor. Vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor. Ele os abandonará. Alguns, porém, conspiraram contra ele e, por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joás
Não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou o seu filho. Este, ao morrer, exclamou: "Que o Senhor veja isso e faça justiça." Antes de findar o ano, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para o rei de Damasco tudo o que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim, o juízo foi executado sobre Joás quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Os oficiais de Joás conspiraram contra ele porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Assim, ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho da amonita Simeate, e Jeozabade, filho da moabita Sinrite. Quanto aos seus filhos, as muitas profecias a seu respeito e ao relato da restauração do templo de Deus, tudo está escrito nas crônicas do profeta Ido, e Amazias, o seu filho, sucedeu-o como rei. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.